Eu garanto para você que o conteúdo que eu vou te mostrar neste mini curso, cujo tema é Opere como um fundo de investimento, você não irá achar em nenhum lugar no YouTube. Pessoal, eu revirei essa plataforma de cabeça para baixo e não achei nada comparado ao conteúdo que eu vou te mostrar aqui de forma gratuita. Então, sem mais delongas, vamos lá. Bom, pessoal, quem sou eu aí na fila do pão, né, para falar sobre um mini curso de operar como um fundo de investimento? Meu nome é Flávio Araújo, eu sou capixaba, tenho 30 anos, sou formado em engenharia mecânica pela Universidade Federal de Itajubá e depois que eu terminei a engenharia, eu realizei um MBA em mercado de capitais derivativos. Neste MBA, eu tive muitas aulas com gestores de fundo, com economistas-chefes de banco e tudo que eu vou te mostrar aqui é muito bem embasado nesse MBA que eu realizei. E também tenho 11 anos no mercado financeiro, galera. Isso mesmo, estou no mercado financeiro desde 2013, então eu tenho muita experiência e muitas histórias aí para contar para vocês. Bom, seguindo aqui, né, galera, eu gostaria de começar esse mini curso falando sobre essa palavra que tem um quê pejorativo, infelizmente, aqui no Brasil, né, que é especulação. E da onde vem a palavra especulação, né? A palavra especulação vem desse termo aqui, spec, que significa aquele que olha à frente, vê o futuro, aquele que enxerga aquilo que outros não veem. Lá em 2013 eu já sabia que especular não era algo ruim, inclusive no meu TFG da faculdade, né, a minha dedicatória ali do TFG que eu fiz envolvendo o mercado financeiro, onde eu analisei aí as empresas de acordo com a variação cambial, eu fiz uma dedicatória preparada aí, né, para os especuladores, porque eu já sabia que era algo aí muito especial e hoje eu consigo viver do mercado financeiro, obviamente, especulando e uma parte investindo. E quando a gente fala de especulação, né, a gente precisa separar a especulação profissional da especulação por lazer. E aqui eu trouxe um exemplo pessoal, né, desses dois tipos de especulação. A especulação profissional, no meu caso, é o que eu realizo no mercado financeiro. Tudo que envolve esse tema aqui, eu sempre busco ficar antenado, eu sempre estou estudando, eu sempre estou buscando me aperfeiçoar. Já quando a gente fala, né, de especulação por lazer, no meu caso, eu estou falando de quê? De aposta esportiva. Às vezes eu coloco um dinheirinho ali numa casa esportiva, né, só para brincar, aposto ali em uma final de Libertadores ou então num clássico de futebol, mas eu não tenho muitas informações a respeito daquele jogo, se o jogador A ou B está machucado, enfim, é uma especulação por lazer, né? Então, se você está perdendo dinheiro, né, seja no mercado financeiro, ou seja nessas casas de apostas, enfim, você precisa saber separar, né, esses dois tipos de especulação, a especulação profissional e a especulação por lazer. E o que difere uma pessoa que especula de forma profissional e especula por lazer? Essas, né, duas características aqui. A pessoa que especula profissionalmente, ela tem um gerenciamento de risco em cima daquele capital investido, né? Aquele capital alocado para especular e tem um grande conhecimento a respeito do que está fazendo. Por exemplo, quando eu especulo no dólar futuro, eu tento ali ao máximo estudar o que está acontecendo com o dólar frente ao real. Por que está subindo, por que está caindo, se vai ter notícia que vai impactar positivamente ou negativamente. Diferente, né, do exemplo que eu dei aí sobre apostas esportivas quando o time A ou o time B vai jogar. E uma coisa muito importante também é o conhecimento, né? Você está sempre antenado, você está sempre buscando informações novas a respeito daquilo que você está mexendo. E o gerenciamento de risco não precisa nem falar, né? Um exemplo pessoal aí, novamente, envolvendo as casas de apostas, né? Quando eu entro lá com 100, 200, 300 reais, geralmente eu coloco esse valor em uma aposta somente, ou então em duas apostas. Não tem um gerenciamento de risco ali de alto nível, diferente do mercado financeiro, onde nunca eu vou colocar meu capital em um único trade, ou em 2, 3, 5, enfim. Então tem que ter esse gerenciamento de risco muito bem afiado, caso você deseja aí, né, se considerar um especulador profissional em algum tema, né? Seja mercado financeiro, seja no poker, seja aí nas apostas esportivas. E aqui, para dar um pontapé inicial no nosso curso, né, de como você deve aí operar no mercado financeiro igual a um fundo de investimento, eu estou trazendo esse exemplo aqui do Zé do Café, tá? E do Antônio. O intuito aqui deste exemplo é ser o mais didático possível para explicar para vocês o conceito de hedge. Todo o mini curso que a gente vai fazer aqui de como operar no mercado financeiro como um fundo de investimento é baseado em cima desse conceito de hedge
E com esse exemplo aqui do Zé do Café e do Antônio, eu vou conseguir te explicar, espero eu, da melhor forma o que é hedge e como você consegue utilizar isso no mercado financeiro ao seu favor. Então vamos lá, pessoal. Aqui nós temos esses dois personagens, o Zé do Café e o Antônio. Ambos são plantadores de café, beleza? Então ambos estão aí em busca de faturar com o plantio de café. E eles fizeram os cálculos ali, desde a plantação até a manutenção, até a colheita, até a venda, e eles especulam, né? Eles esperam aí gastar em torno de R$ 10.000 cada um para plantar, dar manutenção e colher. Ou seja, eles precisam vender as sacas de café aqui por um valor superior ao montante de R$ 10.000 para ter um lucro nessa operação aí, né, no mercado à vista, digamos assim. E aí, nesse nosso exemplo, a gente tem que R$ 10.000 irá dar 10 sacas de café. E o que acontece? Se o Antônio ou o Zé do Café vender a saca de café por R$ 1.000, eles vão sair no 0 a 0, porque eles vão produzir 10 sacas de café, vão vender por R$ 1.000 e vão ter aí, no final das contas, R$ 10.000, o valor que eles investiram. Eles não querem isso. Eles não querem isso. O que eles querem? Eles querem vender a saca do café, cada saca do café, por R$ 2.000. Porque aí sim, eles terão ali um valor considerável para todo o trabalho que eles tiveram, desde o plantio, manutenção e colheita desse café. Então o intuito deles é dobrar esse investimento. E aí entra um problema envolvendo o café. Nesse nosso exemplo, o café ele vai demorar 2 meses para ser colhido, tá? Então eles vão plantar o café e somente irão colher e poder vender daqui a 2 meses. E aí tem um problema. A gente sabe que o café é uma commodity e como qualquer commodity, o preço varia. Então, ora o preço do café vai estar lá nas alturas, ora vai estar mais baixo, depois entra a correção. E tanto o Antônio quanto o Zé do Café sempre estão de olho no preço do café para ver quando eles tiverem que vender o café plantado, qual será o preço que o café está para eles venderem cada saca do café. E aí entra a primeira parte do nosso exemplo envolvendo o conhecimento. Neste nosso exemplo, o Zé do Café, ele não tem conhecimento nenhum. Ele é o cara ali da roça que planta o café e fica pedindo a Deus para quando ele colher e for vender, o café está ali no preço que ele gostaria, que no caso seria R$ 2.000. Já o nosso amigo Antônio, ele possui conhecimento. E ele possui conhecimento sobre algo chamado contrato futuro de café. O que seria o contrato futuro de café? O contrato futuro de café nada mais é do que um contrato no mercado financeiro que reflete o preço do café. E nesse caso, o Antônio, ele está analisando o contrato futuro de café com vencimento para daqui a 2 meses, que é quando, de fato, ele irá vender a saca de café, que é daqui a 2 meses. E aí, o Antônio, ele entrou ali no home broker dele da corretora, ligou para o broker ou assessor e falou com eles, né? Olha, quanto é que está aí o contrato futuro de café para vencimento daqui a 2 meses, que é quando eu vou colher o meu café? Aí o broker olha lá e fala, Antônio, o preço do café para daqui a 2 meses está sendo cotado a R$ 2.000. E o Antônio fala, pô, esse é o preço que eu quero vender o meu café daqui a 2 meses. Neste nosso exemplo, cada saca de café vale um contrato futuro de café. Lembrando que tanto o Antônio quanto o Zé do Café, eles possuem 10 sacas de café ao final da colheita. Então, no caso, o Antônio ele vai precisar realizar uma operação no mercado futuro de café de 10 contratos, visto que ele espera colher 10 sacas de café. E aí entra uma coisa, né, que eu falei com vocês, que é a base desse nosso mini curso de como operar no mercado financeiro como um fundo de investimento, que é o gerenciamento de risco. Mais especificamente, essa palavrinha aqui chamada hedge. O hedge nada mais é do que um termo em inglês que significa proteção. E o Antônio, ele está buscando proteção no mercado financeiro para não passar sufoco
na plantação de café dele para colher daqui a 2 meses. E como é que funciona esse tal de hedge? Funciona da seguinte forma. Lembra que o Antônio ligou para o broker dele e perguntou quanto é que está o preço do café para daqui a 2 meses e o cara respondeu que era R$ 2.000? O Antônio vai mandar uma ordem para ele bem assim, cara, vende agora aí 10 contratos de café nesse preço de R$ 2.000. O broker vai executar a operação dele. Depois que o broker executar a operação dele, até a colheita do café, a gente pode ter duas situações. Ou o preço do café vai estar acima de R$ 2.000, ou o preço do café vai estar abaixo de R$ 2.000. E aqui eu trouxe tanto o exemplo de alta quanto de baixa para explicar para vocês o hedge que o Antônio fez no mercado financeiro envolvendo o café. Supondo no exemplo A que quando o Antônio e o Zé do café forem vender o seu café, a saca está cotada a R$ 2.600. Zé do café vai ficar felizão. Por quê? Porque ele queria vender por R$ 2.000 e está cotado a R$ 2.600. Ele vai dar glória a Deus e vai vender aí o café dele, lucrando R$ 26.000. O Antônio, como ele vendeu 10 contratos futuros de café lá no começo da plantação, ele está perdendo dinheiro, visto que o preço do café subiu. Então, como ele estava vendido e o preço do café subiu, ele está perdendo dinheiro. E ele está perdendo dinheiro, quanto de dinheiro, né? Ele está perdendo R$ 6.000. Porém, como cada saca de café está estimada no valor de R$ 2.600, ele vende as 10 sacas deles por R$ 26.000 e tem aí um total de R$ 20.000, lucrando 100% da operação, como ele desejou no início. O Zé do Café, como ele não fez hedge, ele está felizão. Ele vai vender aí cada saca dele por R$ 2.600 e vai colocar no bolso R$ 26.000. Ele dá glória a Deus pelo preço do café e está aí R$ 2.600 na hora que ele colheu para vender. E se o preço do café tivesse, na hora da venda, R$ 1.200 a saca? Esse aqui já é o cenário B, o cenário no qual o preço do café despencou para R$ 1.200 a saca. O nosso amigo Antônio, ele abriu venda lá no início da plantação dele. E como ele abriu venda e o preço do café despencou, ele lucrou nessa operação R$ 8.000. E como o preço de cada saca do café está valendo R$ 1.200, ele vende as 10 sacas de café por 12 e a gente precisa somar aqui 12 mais 8, totalizando também os R$ 20.000 que o Antônio buscou no começo do plantio do café. Já o Zé do Café, galera, ele está pé da vida porque ele não lucrou quase nada com essa operação de café que ele fez, né? O plantio, a manutenção e a colheita. Por quê? Porque ele ficou totalmente dependente do preço do café. Ele ficou todo dia pedindo a Deus para o preço do café estar pelo menos acima aí de R$ 1.000 para ele não ter prejuízo nesse cenário aqui. Então, esse é o conceito de hedge, pessoal. Hedge é proteção. O mercado de café pode subir, o mercado de café pode cair e o Antônio, ele está dormindo tranquilo. Todo santo dia ele consegue dormir tranquilo, porque o Antônio, ele está 100% redeado nessa operação de café. Ele vai colher o café dele, ele vai vender o café dele e no final das contas ele vai lucrar ali seus R$ 20.000. Já o Zé do Café, ele é torcedor. Ele não fez nenhum tipo de hedge, ele apenas ficou aí pedindo para Deus para o preço do café estar acima de R$ 1.000, que foi o custo básico, né, para o plantio. E como a gente consegue utilizar esse conceito de hedge no mercado financeiro, pessoal? Vocês podem ter certeza que a maioria das pessoas nem sabem o que é hedge e muito menos como aplicar isso no mercado financeiro. Então, se você está vendo esse vídeo aqui, pode ter certeza que você está na frente de mais de 95% dos brasileiros e da galera que investe na bolsa, você está aí com certeza acima de mais de 80%, só sabendo esse conceito aqui que a gente acabou de ver. E aí, a gente, para exemplificar como a gente consegue utilizar o conceito de hedge no mercado financeiro,
a gente vai transformar o Zé do Café em Zé Investidor. Ou seja, é um cara que não possui o devido conhecimento e também não possui o devido gerenciamento de risco para fazer as operações no mercado financeiro. O que o Zé do Café, agora chamado de Zé Investidor, faz quando ele entra no mercado financeiro? O Zé Investidor, quando ele entra no mercado financeiro, ele compra ação visando investir a longo prazo e não olha nenhum relatório do setor da empresa que ele está investindo, né, o RI, o famoso relatório do investidor. Ele apenas confia ali no influencer, ele apenas viu uma notícia ali em um fórum ou em um blog de mercado financeiro, ou então até um amigo falando, né, para ele comprar aquela devida ação que no futuro vai subir. Mas ele não sabe nada daquela ação. Ele não sabe nem direito o impacto, né, que o setor pode ter aí futuramente. Outra coisa que o Zé Investidor faz quando entra no mercado financeiro é comprar fundos de investimento visando renda mensal a longo prazo e nem sequer acompanhar o fundo e o setor, né? Não sabe ali a vacância daquele fundo, não sabe de fato quais são as instalações que aquele fundo possui, se é de tijolo, se é de logística, se é de papel. Outra coisa também que o Zé Investidor faz é operar day trade manual com somente uma estratégia. Como vocês sabem, aqui no canal do Invista Já, a gente fala bastante sobre algo trade, né? Principalmente nas operações day trade. E a única forma de você diversificar com operações intradays é operando de forma automatizada. Já o Zé Investidor, já o Zé do Café, infelizmente, ele entra, né, no day trade com somente uma estratégia que é da cabeça dele, né? É compra ou é venda e é isso daí. Bom, pessoal, não deixe de se inscrever no canal, de dar o seu like, porque nos próximos vídeos a gente vai explicar na prática como que você consegue fazer hedge utilizando long short, ETF mini índice e dólar e mini índice. Já se inscreve, deixa o like e olha aí o episódio 2 a seguir.